Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, iniciando aqui os trabalhos do dia, trazendo aqui debates, conversas, discussões polêmicas, né? E falando principalmente a situação da classe trabalhadora, né? E também a situação dos aposentados, né? Que contribuiu aí bastante pro país, né? E muitas das vezes não recebe o seu devido respeito, né? E vamos que hoje a programação tá cheia e tá muito boa. Então vamos iniciar aqui o nosso trabalho conversando aqui com o José Rodrigues Cidreira. Ele que é do Sindicato dos Aposentados aí do Litoral e topou aí conversar com a gente. Então, tudo bom, Cidreira? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme, bom dia, companheiros aí que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o José Rodrigues Cidreira, é, sou militante do Partido dos Trabalhadores, né? Sindicalista. Nós estamos aqui com o Sindicato dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos do Litoral Norte, que foi fundado desde 2015, né? Tivemos a paralisação desse sindicato por um determinado período devido à pandemia e agora nós estamos retornando às nossas atividades, né? Fui funcionário da Sabesp durante 16 anos, né? 16 anos, naquela ocasião, naquela época que o regime tinha um regime militar, né? Aquele regime da baioneta e do coturno, né? Nós começamos a fazer um trabalho dentro daquela empresa, na época, né? Um movimento de democratização e fortalecimento da Sabesp, junto com vários companheiros também. O movimento cresceu, o movimento conseguiu eleger nossos companheiros lá sindicalistas, o sindicato nosso, na época, conseguiu eleger o nosso companheiro hoje militante do PCdoB, né, o Nivaldo Santana, né? Então nós estamos aí na luta já há muito tempo nessa luta junto com a classe trabalhadora. E hoje nós estamos aí trabalhando dentro do Sindicato dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos. Também não posso deixar de ressaltar, né, o meu trabalho também junto ao companheiro Wilson, lá do Sindicato da Federação Nacional dos Trabalhadores Aposentados da CUT, onde eu ajudei a fundar essa federação. Tá? Maravilha, pelo visto aí já vi que vai ter bastante coisa aí para você contar aqui pra gente. O Cidera, vamos começar falando aqui, né, da reforma da Previdência, né, que foi um dos ataques que a trabalhadora sofreu. Eu gostaria que você, né, um pouco sobre isso. Então, essa reforma da Previdência, né, na verdade, ela veio para favorecer a classe dominante desse país. Os trabalhadores sofreram muito com essa reforma da Previdência, porque aumentou o tempo, a idade do trabalhador para se aposentar. O trabalhador aumentou o tempo de contribuição também para o trabalhador se aposentar, né? E a dificuldade hoje que o trabalhador tem de requerer uma aposentadoria. Ontem eu estava lendo alguma coisa e hoje o INSS tem mais de 1 milhão de pedidos de benefícios acumulados devido a esse governo que passou aí, né? Que passou e colocou dentro da Previdência Social um monte de gente lá que não tinha nada a ver com a Previdência Social, né? Então tá lá os trabalhadores, pessoas que estão precisando até de auxílio-doença, não está conseguindo esse auxílio-doença. Pessoas que estão precisando de se aposentar, entrou no período de transição da Previdência Social e até hoje não se aposentou. Quer dizer, há necessidade do governo atual, do presidente Lula, fazer
alguma coisa na Previdência Social para favorecer essas pessoas, para que essas pessoas possam se aposentar. Entendeu? Porque a situação hoje não está fácil. A situação está difícil para essas pessoas que trabalharam a vida inteira, contribuíram para o país a vida inteira e hoje precisa da sua aposentadoria e não tem condições de aposentar. Sim. Situação aí dos aposentados hoje, né? Quais são as demandas, né? As reivindicações aí que você é, recebe? Não entendi. Qual a situação dos aposentados hoje? Quais são as demandas, as reivindicações, né, que é discutido aí, no, por exemplo, no sindicato? A maioria dos aposentados hoje, a demanda maior do aposentado é com relação à questão financeira. Hoje, o aposentado, na sua grande maioria, eu posso dizer para você que mais ou menos em torno de 80% dos aposentados estão endividados. Estão endividados por conta do empréstimo consignado. E te explico por quê. Na época da pandemia, os aposentados, eles contribuíram muito na época da pandemia para sustentar o filho, para sustentar o neto desempregado. E o que os aposentados fizeram? A dificuldade era tão grande que eles apelaram para o empréstimo consignado. E hoje tem aposentado que está com 8, 9 linhas de empréstimo consignado. Então, o salário dele, a maioria deles, o salário, 40% do salário dele está comprometido com o empréstimo consignado. Eu até fiz a semana passada, eu mandei um documento para o Carlos Lupe, né, o ministro da Previdência Social, dando uma sugestão para ele, para que ele pegasse todos esses empréstimos consignados, as pessoas que têm consignado, e convidasse essas pessoas na Econômica Federal, o Banco do Brasil, com a taxa de juros mais baixa, juntar todos esses empréstimos consignados num só, tá? Para que essas pessoas tivessem um fôlego, pelo menos de 120 dias, para depois voltar começar a pagar novamente, para que o aposentado pudesse ter um fôlego. Porque o aposentado hoje está com dificuldade, né? Isso sem falar no famigerado cartão RMC, que é a reserva de imagem consignado. Esse cartão, esses correspondentes bancários, enfia nos aposentados, e o aposentado pega o dinheiro e começa a pagar aquele cartão RMC e nunca acaba de pagar. Esse cartão, às vezes, fica 5, 6, 8 anos pagando esse cartão. Ele paga 3, 4 vezes o valor que ele pegou. Entendeu? Então, tudo isso precisa ser revisto na Previdência Social, né? Tá complicada a situação e nós precisamos trabalhar muito. Já conversei, inclusive, com os companheiros lá da Federação Nacional dos Aposentados, o companheiro Wilson, lá da Federação dos Aposentados. Conversei com os outros companheiros de sindicatos de aposentados, por exemplo, um sindicato muito atuante que tem na região de Mogi Guaçu, que é do Rubão. Conversei muito com o Rubão, que é presidente lá do sindicato, para que nós possamos trabalhar em cima dessa pauta para tentar amenizar a situação dos aposentados. Porque essa situação hoje dos aposentados é muito difícil. Difícil mesmo, muito difícil. Opa, tivemos aqui um pequeno problema, peço aí desculpa. E Cidreira, existe hoje alguma negociação, alguma conversa, por exemplo, com o governo ou com órgãos do governo
em relação a essa situação? Eu tive, essa semana agora, no final da semana, no sábado, nós tivemos uma plenária aqui em Caraguá, do Partido dos Trabalhadores, né? E nessa plenária estava o Kiko Seleguin, deputado federal, que é da região ali de Franco da Rocha, Caeiras, Francisco Morato, aquela região ali, né? E eu conversando com ele a respeito dessa situação, ele falou que já existe uma conversa entre o presidente da República e o Carlos Lupe para que essa situação seja resolvida, né? Não é fácil, não é fácil. Quando você tenta fazer alguma coisa que mexe com a parte financeira, os bancos ficam desesperados, né? Você sabe como é que o banqueiro não quer perder dinheiro, ele fica desesperado, ele quer só lucro, né? Eles ganharam dinheiro a vida inteira, mas não querem perder nada, né? Como na verdade eles não perdem. O empréstimo consignado é o único empréstimo que o banco não tem perigo nenhum de perder, né? Que está descontado na folha de pagamento, ele não vai perder nunca, né? Mas quando você fala em reduzir juros, os bancos criam uma série de dificuldades, né? Como aconteceu agora há pouco, quando o presidente Lula falou em reduzir os juros, né? O Banco Central falou que não podia, a Febraban falou que não podia. No fim, conseguimos uma redução de juros, que não foi aquilo que a gente desejava, mas pelo menos conseguimos alguma coisa. Então, existe uma conversa aí, né, para que a gente possa trabalhar nesse sentido e melhorar a vida do aposentado, né? E não é só isso, tem outras coisas aí também que precisa ser feito, o Guilherme, porque o aposentado em cada cidade do Brasil tem seus problemas também, né? Tem seus problemas com moradia, né? Isenção de IPTU, né? Aqueles que têm carro, pagamento dessa taxa dessa taxa aí do estacionamento rotativo, chamado Zona Azul, né? Que é reservado 30% das vagas para os aposentados, mas você reserva as vagas, mas o aposentado tem que pagar para estacionar. Então não adiantou nada você reservar a vaga, você reserva a vaga, mas você tem que pagar, né? Então não adianta nada. Então tudo isso aí a gente tem que trabalhar, são pautas aí que a gente tem que tá trabalhando no dia a dia, né? Com a categoria, né? Caramba, Cideira. E essas vagas, por exemplo, dos aposentados, tipo, você tem que pagar aí para órgão da prefeitura? Olha, Guilherme, para você ver o absurdo que tem que pagar. Aqui em Caraguatatuba, por exemplo, você paga a Zona Azul. Você estaciona, está reservada a vaga lá para a Zona Azul para os idosos. Você estaciona teu carro, se você não pôr o cartão da Zona Azul, você vai pagar. Você vai ser multado, você tem que pagar a Zona Azul, o tempo que você estacionou. Um outro absurdo que eu acho também é com relação à isenção de IPTU, que é um direito do aposentado, que ganha até 3 salários mínimos. Aqui, se você tiver não sei se você conhece bem Caraguatatuba, se você tiver uma casa, por exemplo, no bairro Martim de Sá, que é um bairro de classe média, a prefeitura cria um monte de dificuldade para te dar isenção de IPTU. Um dia eu perguntei para o prefeito, eu falei, prefeito, peraí, quando o sujeito está trabalhando, quando a pessoa está trabalhando, ele tem um padrão de vida. Quando você aposenta, você perde no mínimo 40% do salário que você ganhava quando estava na ativa. Porque você vai perder vale refeição, vale alimentação, vale transporte, hora extra, uma série de benefícios. Você perdeu no mínimo 40% do teu salário, do salário que você ganhava, tá? Mas você, na época que você estava na ativa, você conseguiu comprar uma casa no bairro Martim de Sá, que é um bairro de classe média. Será que Aí eu perguntei para ele, eu falei, será que o cidadão que comprou essa casa no bairro Martim de Sá
vai ter que mudar para o bairro Morro do Chocolate, Olaria, Casa Branca, para ter isenção de IPTU? É um absurdo, não é verdade? Então, se ele comprou essa casa quando ele tinha condições, na época que estava trabalhando, ele hoje aposentado, ele tem o direito de ter a isenção do IPTU da sua casa. Pelo menos ter 50% de isenção de IPTU. Não precisa ter tanta burocracia para ter uma isenção de IPTU. Não é verdade? Então, esse é o questionamento que eu faço e vou continuar fazendo até que eles tomem consciência de que as coisas têm que mudar, né? Agora, eu não tenho muita esperança aqui em Caraguatatuba que a gente vai conseguir isso muito fácil. Primeiro, que o prefeito hoje ele já não é mais, ele já mudou de partido, já foi junto com o Valdemar da Costa Neto lá para o partido do Bolsonaro. Então, eu não tenho muita esperança que ele vai fazer alguma coisa, não, pela classe trabalhadora. E essa questão do IPTU, você falou com o prefeito, mas o que, que o prefeito respondeu, né? Qual que foi a alegação aí do prefeito? Não, o que ele fala é o seguinte, que existe uma lei, né? Uma lei que ele pode mudar, claro. Ele, como chefe do executivo, ele pode mudar essa lei, fazer um decreto, mandar para a Câmara e modificar a lei, né? Ele falou que existe uma lei e que essa lei permite a isenção do IPTU. Mas só que a isenção de IPTU, você tem que ter uma casa só com 70 metros quadrados de construção, num bairro pobre. Quer dizer, quando você tem uma casa num bairro de classe média alta, você já não tem essa facilidade de conseguir a isenção do IPTU. É onde eu questiono pelo seguinte: você trabalhava, você tinha condições de comprar uma casa num bairro melhor. Você aposentou, você não vai mudar de onde você comprou sua casa. Mas você tem que ter o direito à isenção do IPTU. Entendi. Só para entender ainda mais, casas, por exemplo, que Caraguá tem a particularidade que tem pessoas que compram, né, casas para poder pagar no final de semana, né, no ou feriado, ou férias e casa de quem mora lá especificamente. Qual o tipo de residência, né, que você está falando? Não, quando eu falo de a isenção, eu falo para aquele cidadão que mora em Caraguatatuba, entendeu? Porque existe muita casa aqui em Caraguatatuba que são casas de veraneio, né? Casa de veraneio, a pessoa compra uma casa aqui, mas ele não mora em Caraguá, ele mora em outra cidade, vem aqui, passa fim de semana, passa feriado prolongado. Alguns compram casa aqui só vem uma vez por ano, entendeu? Essas casas não têm o direito à isenção do IPTU, porque, na verdade, são casas de veraneio. Mas eu falo da pessoa que mora em Caraguatatuba, que comprova que mora em Caraguatatuba. Ele tem comprovante de residência em Caraguatatuba, tem título de eleitor, tem tudo em Caraguatatuba que a gente pode comprovar realmente que ele mora no município de Caraguatatuba. Esses aí, nós vamos ter que, a isenção de IPTU tem que ter a isenção do IPTU para essas pessoas. Opa, caí aqui e continua falando, ô Eu vi Cidreira. que caiu, né? Mas deu para ouvir, não? Deu para... Ah, tá. Assim, e Cidreira, falar um pouco, né, ainda da reforma da Previdência, né? Você acredita que hoje a gente consegue barrar essa reforma?
Olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe, Guilherme? Porque nós estamos com uma bancada de deputado muito de direita, de extrema direita. E esse pessoal, eles não trabalham, eles não olham a questão social, não olham a necessidade do trabalhador, entendeu? Eles querem olhar, eles querem ver, porque, na verdade, é o seguinte, essa reforma da Previdência que eles fizeram, e que ainda estão. E que o presidente Lula quer fazer algumas modificações, nós vamos ter dificuldade, né, de fazer algumas modificações dessa reforma da Previdência que foi feita no passado. Foi feita lá no governo Temer e Bolsonaro. Né? Nós vamos ter algumas dificuldades de fazer. Né? Mas eu acredito que muita dificuldade e tal, mas se houver uma pressão popular, se os trabalhadores se mobilizarem, aí sai a reforma da Previdência. Porque, infelizmente, no nosso país, o trabalhador que está na ativa, ele não olha para o aposentado. Ele esquece que amanhã ele vai estar no nosso lugar. Entendeu? Eu sempre falei, o trabalhador, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização para o trabalhador que está na ativa, para ele ter entendimento e saber que hoje ele está na ativa, amanhã ele é um aposentado. Então, ele tem que tudo aquilo que afeta o aposentado hoje, ele tem que estar junto conosco, para que ele possa amanhã usufruir de coisas melhores, né? Mas, infelizmente, aqui no nosso país ainda não existe essa consciência política, né? Essa consciência política do trabalhador que está na ativa, né? Porque se existisse essa consciência política do trabalhador que está na ativa, aquela reforma da Previdência que acabou com a vida dos aposentados, das pessoas que iam se aposentar, não teria passado. Havia uma mobilização muito grande, o povo ia para a rua, né? O povo ia para a rua, ia discutir essa reforma e não passava, porque essa reforma não foi discutida com ninguém. Você não viu, nem ouviu dizer que alguém chamou lá no Congresso Nacional ou no Poder Executivo nenhuma central sindical para discutir a reforma da Previdência. Não chamou nenhuma entidade representativa de aposentados para discutir a reforma da Previdência. Eles discutiram a reforma da Previdência entre eles, porque havia um interesse muito grande naquela ocasião, no meu ver, havia um interesse muito grande dos banqueiros de vender a previdência privada através dos bancos, entendeu? Por isso que fizeram aquela reforma esdrúxula lá, aquela reforma maluca, né? Que tem pessoas que só pode se aposentar depois dos 75 anos de idade. Então, agora, se a gente conseguir, daqui para frente, esse canal teu é muito importante para isso. A gente conseguir mobilizar a população que está na ativa e conscientizar esta população de que hoje ele é um trabalhador da ativa, amanhã ele será um aposentado. Então, ele tem que participar de tudo aquilo que envolve a questão da Previdência Social. Porque a Previdência Social é dele. Ele já paga a Previdência Social para amanhã ele ser um aposentado. Então, se ele não participar, amanhã ele vai ser um aposentado prejudicado. Entendeu? Então, nós temos que ter essa consciência. Você viu o que aconteceu agora há pouco tempo na França. Que o povo foi para a rua por causa da reforma da Previdência lá. E não foi só os aposentados. As indústrias pararam. O pessoal que estava na ativa, todo mundo para a rua. O presidente lá teve problema. Entendeu? Agora, se aqui no Brasil a gente tiver essa mobilização de quem está na ativa, eu vou falar uma coisa para você. As coisas vão mudar muito.
Porque não é só porque o povo, não é só, muita gente fala assim, não, mas nós elegemos o presidente Lula, nós elegemos o deputados deputados do PT, do PCdoB, de outros partidos da base do governo. Tudo bem. Só que todo senador, o próprio presidente da República, ele ouve a população. Ele trabalha de acordo com a pressão popular. Se você fizer uma mobilização, a chance do presidente da República e do Congresso Nacional aprovar alguma coisa de interesse da classe trabalhadora é muito maior do que sem mobilização. Entendi. E o Citre, você falou interessante, né? Que agora eu fiquei com dúvida, né? Que o trabalhador da ativa não olha para o aposentado, né? Te pergunto, por que que não olha? Olha, Guilherme, eles não olham pelo seguinte, porque, infelizmente, muitos trabalhadores, eles vão de acordo com aquilo que o pessoal da extrema-direita passa para eles. Eles acreditam que eles vão ser beneficiados quando eles estão sendo usados, entendeu? Então, eles não olham que amanhã eles vão ser aposentados. Eu te falo uma coisa que aconteceu comigo quando eu trabalhava na Sabesp, entendeu? Nós tivemos uma reunião, uma ocasião, logo que fundou, que foi criada a Fundação Sabesp. A Fundação Sabesp era uma empresa que oferecia o nosso plano de saúde, né? Um plano de saúde, por sinal, muito bom, oferecia o nosso plano de saúde e fazia uma complementação do nosso salário, que não era uma complementação assim tão grande, né, que você tivesse o mesmo salário da ativa, mas era uma complementação razoavelmente boa, né? Você contribuía e tinha durante um período e quando aposentava tinha uma complementação de salário. Numa certa ocasião, eu era delegado sindical naquela época, né? Na reunião eu apresentei uma proposta numa assembleia, né? Que nós que estávamos na ativa, contribuísse com Aqui, 2% para a Associação Sabesp. Bom, vou voltar. Então, eu fiz uma proposta naquela ocasião para que nós pudéssemos contribuir com 2% para a Associação Sabesp, para quando a gente aposentasse, a gente pagar o mesmo valor que estava pagando na ativa para a Associação Sabesp. Para que a gente pudesse ter o plano de saúde, aquele plano de saúde, durante a vida inteira. Entendeu? Então, porque quando a gente está trabalhando, a empresa entrava com um percentual e a gente pagava outro. E aquilo que a gente pagava era muito pouco. Era muito pouco, né? A empresa pagava mais do que nós, né? A gente pagava muito pouco. Então, o que é que eu queria? Eu queria que contribuísse com um pouco mais 2% ou 3% que fosse, mas quando a gente aposentasse, a gente manter aquele plano de saúde no mesmo valor da ativa. Entendeu? Olha, eu fui criticado, eu fui voto vencido e muito criticado pelos trabalhadores. Hoje, quem estava naquela época lá comigo não tem plano de saúde, porque não aguentou pagar. Saiu, a empresa tirou, a empresa não pagou mais porque você se desligou da empresa, a empresa não vai te pagar. Não vai pagar, né? Não pagou. E você podia até ficar no plano de saúde, só que você tinha que pagar o valor integral do plano de saúde. Você não pode pagar.
Se eu tivesse hoje pagando o plano de saúde deles, lá da empresa, eu estaria pagando hoje em torno de R$ 1.200 por mês de plano de saúde. Eu não ia aguentar pagar, de jeito nenhum. Então, por isso que eu te falo, o trabalhador que está na ativa, se não tiver uma conscientização desses trabalhadores, a gente fizer um trabalho de conscientização, olha, você precisa olhar para a Previdência Social, porque amanhã você vai estar aposentado. Não fizer esse trabalho de conscientização, dificilmente nós vamos reverter a situação nesse país. Porque tem muita gente que está trabalhando e acha que ele está lá trabalhando e que o patrão dele é bonzinho, o patrão gosta dele, o patrão ama ele é simplesmente um número dentro da empresa. Enquanto ele estiver produzindo, ele é bom. No momento que ele deixou de produzir, que ele chegou a certa idade, que ele não está produzindo mais, é substituído. Entendeu como é que funciona o negócio? É assim. Entendi. E, ô Cidreira, você falou aí do governo e tal. Você falou que o governo tem algumas emendas em relação à questão da reforma da Previdência. Primeiramente, que emendas são essas? Olha, eu não tenho. Eu confesso a você que eu não tenho nenhum conhecimento ainda a respeito dessas emendas. Eu sei que existem vários parlamentares aí que têm algumas emendas, né, para essa reforma da Previdência, para melhorar a Previdência Social, fazer uma nova reforma da Previdência. Mas eu ainda não tenho conhecimento dessas emendas, né? Algumas, eu acredito que o pessoal de esquerda, o pessoal do PCdoB, o pessoal do PT, o pessoal, até alguns deputados do PDT, deva ter algumas emendas favoráveis ao aposentado, que vai melhorar a vida do aposentado. Porque todo mundo está sabendo que, pô, quando o sujeito passa de 65 anos de idade, algumas profissões aí, é inviável o cara trabalhar. O cara não consegue trabalhar. Ele não tem mais aquela disponibilidade, aquela garra que ele tinha quando ele tinha 40 anos, 50 anos de idade. Porque no Brasil, infelizmente, quando você passa de 45 anos, você é velho. Você é considerado uma pessoa velha. Ninguém vai te dar emprego. Eles não olham. O patronato brasileiro, ele não olha a tua experiência de vida. Ele olha a produtividade que você vai dar para ele. Quanto que você vai produzir e se você tem capacidade de produção. Se você não tem capacidade para produzir, você passou de 45, 50 anos, ele já, não, esse cara é velho, eu vou pôr um cara aqui de 25 anos, 30 anos de idade, né? Já muda tudo, né? Então está na hora da gente ver que o sujeito que a aposentadoria hoje, a aposentadoria, no máximo o cara tem que aposentar aos 60 anos de idade. Mesmo que ele tenha um serviço fora depois dos 60 anos, tudo bem. Mas aos 60 anos de idade é a idade ideal para o sujeito se aposentar. Né? Não adianta você. Eu faço um tipo de comparação. Será que eu teria coragem de pegar um avião onde o comandante do avião, o piloto, o copiloto, né, tem 75 anos de idade e não aposentou ainda? Será que esse cara tá em condições de comandar um voo de 10 horas, 20 horas de voo? É meio difícil, né? O motorista de ônibus, por exemplo, o motorista de ônibus que faz viagem interestadual com mais de 70 anos de idade, ele está em condições de viajar, de fazer uma viagem São Paulo, Nordeste, com ônibus, viajar à noite
Estamos aqui com um pequeno problema, acho que a travou, né? Conversando aqui com o José Rodrigues Cidreira, e peço aqui um pouco a paciência aí dos ouvintes, que já já a gente retorna aqui, inclusive tentar trocar o, o lugar aqui onde que eu estou para poder, né, o para poder melhorar aqui. Então, tem uma pequena travada aqui na entrevista, peço aqui assim, né? Enquanto isso, peço aí para que os ouvintes não se esqueçam de se inscrever no canal Mesa de Debates, né? Reforçando aqui as mensagens que a gente faz, né? Se inscreva no canal, acompanhe o nosso trabalho, também curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, também a gente no Facebook. Vou mandar aqui a mensagem aqui para o Cidreira, saber o que aconteceu. Para ver se ele volta aqui, né? Pronto, ele voltou. Guilherme. Pronto, Cidreira, voltou. Continue o que você estava falando aqui. Tem uma travada e você caiu. Então, eu tava te falando sobre a questão da idade das pessoas para se aposentar, né? Eu fico na dúvida com relação a determinado tipo de profissão, entendeu? Por exemplo, você pega um piloto de avião, aí você pega um comandante de um avião com 75 anos de idade para fazer um voo de 20 horas. Então, vai ele, o piloto, o copiloto, todo mundo com 75 anos de idade. Será que todo mundo tem confiança de pegar esse avião e viajar? Porque ele está sujeito a ter um problema sério, a ter algum problema dentro do avião, porque a idade dele já não permite tantas horas de voo, entendeu? Pega um motorista de ônibus, por exemplo, numa idade dessa, para fazer uma viagem interestadual, aí ele tem que pegar neblina durante a noite, chuva, uma série de coisas. Ele não tem a mesma visibilidade que tem um cidadão, um sujeito de 45 anos, entendeu? Então, por isso que eu acho que a idade de aposentar, da idade para se aposentar no Brasil devia ser no máximo 60 anos de idade. Você tem que aposentar aos 60 anos. Aí, quem sabe no futuro, gradativamente, né, aí, de acordo com a evolução da medicina, essa coisa toda, gradativamente aumentando um ano, cada 5 anos, cada 4 anos, aumentava um ano, entendeu? Mas não fazer o que fizeram de uma vez só, pegar e jogar tudo lá para cima. Não dá, fica difícil. Fica difícil. E outra coisa, muita gente tem que, hoje, com a reforma que fizeram aí, muita gente tem que contribuir 40 anos para a Previdência Social para conseguir aposentadoria. Não consegue se aposentar com 35 anos de contribuição. Outra coisa, na minha época, eu entrei no mercado de trabalho com 13 anos de idade. Hoje, o jovem entra no mercado de trabalho com 18 anos, 19. Então, aí você faz a conta. Ele vai ter que contribuir 35, 40 anos para a Previdência Social. Quantos anos esse caboclo vai aposentar? No chão de uma fábrica, trabalhando numa fábrica, uma metalúrgica, ou mesmo que seja um serviço, ele tem na área administrativa, ele vai trabalhar muito tempo, ele vai ficar velho e não vai conseguir aposentar. Por isso que eu te falo, essa reforma da Previdência que eles fizeram foi uma reforma de interesse dos banqueiros, para que eles pudessem vender a Previdência privada.
Sim. Em frente a tudo isso que você falou e falou muito bem, né, Cidreira? Você acha que é possível revogar essa reforma? Existe, por exemplo, interesse do atual governo em revogar a reforma da Previdência? É que nem eu te falei, Guilherme, eu acho que existe interesse do governo e de muitos parlamentares, pelo menos da base do governo, de modificar isso aí, de fazer uma mudança. Só que essa mudança não vai ser muito fácil. Se não houver mobilização popular, não vai ser muito difícil conseguir fazer mudança naquilo que já foi votado no governo anterior. Há necessidade de se fazer mobilização popular. O povo, a população, tanto os aposentados como aquelas pessoas que ainda estão na ativa, têm que se mobilizar para que a reforma, para que haja mudança na Previdência Social, na questão de aposentadoria. Se não Mais uma houver vez. mobilização, vai ficar difícil, porque a mobilização, ela. Então, viu, Guilherme? Então, havendo a mobilização, esses deputados de extrema-direita, que têm interesse que a reforma que continue como está, eles vão votar. Porque deputado político tem medo do povo na rua. Entendi. E o Cidreira, opa, acho que tem uma travada aqui, né? É. Eu te interrompi, se eu te interrompi, continue falando, Cidreira. Peço desculpa. Não, 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 você não interrompeu, eu concluí. Agora travou de novo. Eu concluí. E as associações de aposentados estão fazendo aí em relação a utilizar, né? Eu concordo. Mas o que, que vocês estão fazendo aí para poder mobilizar o povo, para poder reverter essa reforma da Olha, Previdência? nós estamos trabalhando junto com a população, tentando fazer um trabalho de conscientização, não só nós, como o Sindicato da Construção Civil, agora com o novo presidente lá, né, o Marcelão, nós estamos tentando fazer a conscientização. Ai, ai. Opa, Opa, voltou? Voltou. não, eu Então, voltei. Inclusive, quando acontecer isso, eu peço que você continue falando, tá. porque Deixa eu concluir aquilo que eu estava falando. Nosso sindicato, juntamente com outros sindicatos, conforme eu te falei, até sindicato ativo, tipo o Sindicato da Construção Civil, com o novo presidente lá, o Marcelo, né? o, o sindicato lá de Mogi Guaçu, com o Rubão, a Federação Nacional dos Aposentados da CUT, nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho de conscientização para que a população para que a gente possa mobilizar essa população, no sentido de que essa população hoje, né, por enquanto, chegue para o seu deputado, né, o seu deputado, para aquele deputado que você votou na sua região, então, e converse com o seu deputado, expõe a situação que está vivendo o país com relação à Previdência Social. E daí,
conversar com mais pessoas, conversar com mais pessoas, para que no momento certo a gente possa ir a Brasília, né, e fazer essa mobilização lá no Congresso Nacional. Mostrar para os deputados que nós estamos lá querendo alguma coisa alguma mudança, tá? Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. É um trabalho difícil, é complicado, é difícil? É difícil. Porque, eu vou ser sincero, Guilherme, não é fácil você trabalhar com aposentado. Porque tem muitos aposentados, puseram na cabeça do aposentado que quando ele aposenta, ele tem que ir para o baile dançar, ele tem que jogar bingo, ele tem que jogar baralho, ele tem que jogar dominó. Não é isso, não. Você aposentou, você está aposentado no trabalho, mas ativo para a luta. Entendeu? Senão você vai nadar e morrer na praia. É isso que tem. O aposentado tem que ser isso aí. Entendi. E, ô Cidreira, é correto afirmar que gente, por exemplo, com a minha idade ou pessoas mais novas do que eu, com a reforma da Previdência, não vão conseguir se aposentar? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque existe a possibilidade, você, por exemplo, que é novo, existe a possibilidade de mudanças, entendeu? Existe a possibilidade de mudança. O teu canal, por exemplo, você é um formador de opinião, entendeu? Existe possibilidade, através do teu canal, haver a mudança, né? Conscientizar as pessoas e haver a mudança. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, milhares de pessoas estão nos ouvindo, então alguns estão dizendo assim, poxa vida, eu não pensava assim, eu pensava de outra forma, entendeu? E aí, nós vamos, através dessa nossa conversa, nós vamos poder estar conscientizando as pessoas, entendeu? Você, que é formador de opinião, você, você pode levar uma mensagem para as pessoas, de conscientização para as pessoas, e mudar tudo isso aí mudar, entendeu? Amanhã, você pode trazer no teu canal um parlamentar que pense da forma que nós estamos pensando aqui, também, entendeu? E isso vai mudando a mentalidade das pessoas com relação ao que está acontecendo, entendeu? Vamos fazer com que as coisas caminhem de uma maneira que nós possamos, amanhã, ter uma vida digna, uma vida boa, uma vida, pelo menos, que o aposentado possa morrer amanhã com dignidade, entendeu? Porque hoje o aposentado está passando dificuldade, muita dificuldade. Durante esses últimos 4 anos de governo aí, eles acabaram com a vida do aposentado. A questão do salário mínimo, pô. Não deram aumento de salário. Um ano que não deram aumento do salário mínimo. Quando chegaram a dar o aumento, deram o aumento da inflação. Corrigiram a inflação, mas não deram aumento real de salário. Né? Acabaram com a vida do aposentado. O aposentado ficou toda a pandemia, com o desemprego que houve, toda a pandemia, ele sustentando o neto, sustentando o filho, com o minguado salário que ele recebia. O custo de vida foi lá para cima. Você sabe que o combustível ele acaba atingindo a prateleira do supermercado. Mudaram a maneira de calcular o custo do combustível, o custo do combustível não era o custo de produção Brasil, era o custo em dólar. Quer dizer, fizeram uma mudança no preço dos combustíveis na Petrobras para favorecer os grandes acionistas internacionais. E o que aconteceu? Tudo isso atingiu a prateleira do supermercado. E o aposentado, sustentando filho e neto, ele caiu no empréstimo consignado. Com 9 linhas de empréstimo consignado, 40% do salário comprometido com o empréstimo consignado. Né? Tudo isso foi atingindo a vida do aposentado. E hoje o que nós precisamos? Nós precisamos corrigir tudo isso aí. Isso aí precisa ser corrigido.
E, graças a Deus, existem canais igual o seu, para conscientizar a população, para fazer com que a população entenda aquilo que o aposentado está passando, entendeu? Para que o governo possa chegar ao ouvido dos governantes, do presidente da República, dos seus ministros, né? Do ministro da Previdência Social, né? Que há necessidade de haver mudança, entendeu? Aí a gente vai chegar lá. Com certeza a gente vai chegar lá. Não é fácil, como eu já te falei, não é fácil. A luta é difícil, porque não existe nada fácil quando você. Opa, acho que mais uma vez aqui deu uma travada, né? Mas estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Alô, alô, Cidreira, tá me escutando? Alô, alô, Cidreira. Ixi, acho que travou aqui, né? Estou aqui com o Cidreira, né? Do Sindicato dos Aposentados aí do Litoral Norte. Conversando aqui sobre a situação, né, dos aposentados, né, discutindo aqui também da reforma da Previdência. Vou mandar aqui uma mensagem para ele, era esperado que caísse. Enquanto a gente tem esse tipo de problema, né, reforçando aqui vocês a se inscreverem aqui no canal Mesa de Debates. Curta, compartilhe, comente aqui, ele voltou. A internet não está ajudando. É, mas tá tudo bem. É problemas de live, como a gente não é. Como, né, ninguém aqui tem uma estrutura ótima, né, para fazer live, infelizmente, né, a É, gente tem esses problemas. Mas acontece, tudo bem, faz isso parte. acontece. Mas dá para fazer. Uhum. E, ô Cidreira, vamos terminar essa aqui entrevista, né? Conversando um pouco sobre conjuntura nacional, né? E fazendo, terminando a live, a última pergunta. Como que você está vendo a situação do país hoje? Olha, o Guilherme, a situação do país hoje, nós já estamos deslumbrando aí uma luz lá no fim do túnel e uma luz muito clara de mudança. Como eu venho falando, é difícil? É difícil, porque o país foi sucateado. Então, para retornar à realidade, vai ser muito difícil. Nós estamos vendo aí um trabalho muito bom do presidente Lula, com seus ministros, inclusive com relação aos Yanomamis. Aquilo ali é um exemplo do que estava sendo feito nesse país, né? A chacina lá dos índios Yanomami, aquilo ali é um absurdo, cara. Um absurdo. E o presidente Lula, com sua equipe, encarou aquilo com, com garra, com determinação, entendeu? E até hoje está lá, está trabalhando lá para restaurar aquela situação, né? A questão do salário mínimo. Nós já tivemos agora um ganho real do salário mínimo, um aumento do salário mínimo e um ganho real do salário mínimo. Já vai voltar a ter aquela aquela política salarial onde você recebe a inflação e mais um ganho real em cima da inflação, que é correspondente ao PIB do ano anterior. E tudo isso já é um avanço na atual política do governo, entendeu? A gente está vendo aí, esse pessoal aí, esses negacionistas aí, esse pessoal que tentou destruir o país no dia 8 de janeiro, achando que ia dar um golpe
no país, achando que ia dar um golpe no Chega, está todo mundo preso, todo mundo está lá, na colmeia, na papuda, né? Aqueles que forem para a rua, vai estar de tornozeleira eletrônica. O Flávio Dino está fazendo um excelente trabalho, mostrando para essas pessoas que nós queremos a democracia. Que a democracia, por pior que seja a democracia é melhor do que qualquer sistema autoritário. Entendeu? Porque o sistema autoritário não traz nada de benefício para ninguém. Eu tenho 75 anos de idade, eu vivi a ditadura militar. Eu vivi o golpe de 64. Eu sei o que é uma ditadura. Eu sei o que é o sujeito não ter liberdade nenhuma. A pessoa, os jornais não poder publicar algumas coisas que tem que ser dita. Na democracia, não. A imprensa é livre. A imprensa fala, a imprensa vai lá, investiga, fala, busca as provas e publica. No regime autoritário, não. Não existe isso. Então, o que esse povo queria? Esse povo falava muito para nós, que somos de esquerda, vai para Cuba, vai para Venezuela. Só que eles queriam transformar o Brasil num país pior do que Cuba e Venezuela. Isso que eles queriam transformar no dia 8 de janeiro. E hoje nós estamos vendo um país que está começando a mudar. O país voltou a ser respeitado no mundo. O presidente Lula viajou agora para o Japão, e lá no Japão, nós fomos recebidos, ele foi recebido no Japão como um grande estadista. Então, hoje, nós temos um presidente da República que é um estadista, está sendo respeitado em todo lugar que ele vai no mundo. O Brasil voltou a ser aquele país onde nós podemos negociar com os nossos parceiros comerciais internacionais. Isso vai trazer recurso para o Brasil, vai gerar emprego, vai gerar renda para a classe trabalhadora. Isso vai melhorar muito a situação do povo brasileiro. A partir do ano que vem, esse ano não vai dar tempo, mas a partir do ano que vem você vai ver a mudança que vai ter nesse país em função dessas viagens que o presidente Lula fez lá fora. Nós já tivemos a queda do preço do combustível. Já tivemos a queda do preço do combustível. Vamos ter muito mais. O gás de cozinha, entendeu? Tudo isso já é uma mudança. Já é uma mudança significativa no nosso país, no governo do presidente Lula. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí do Cidreira, do José Rodrigues Cidreira, e passo a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais. Olha, Guilherme, eu agradeço muito a você por esse convite, né? E fico aqui à tua disposição quando você precisar novamente e quiser, pode me convidar, que eu estarei aqui à tua disposição, tá? Eu quero também aqui deixar um abraço aqui, se você me permite, para o meu amigo, meu grande companheiro, o Carlinhos de Almeida, de São José dos Campos. Quero deixar um grande abraço para o deputado Emílio de Souza, tá? E fico aqui à disposição de você, quando você precisar. Eu estou aqui à tua disposição, o Sindicato dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, aqui do Litoral Norte, está aqui à tua disposição. Sempre que precisar, conte comigo. Maravilha, é isso aí então. Mais aqui agradecendo ao Cidreira, agradecendo também a você que nos acompanhou até este momento. Peço aí desculpa aí pelos empregos. E peço que também você se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta entrevista, outros vídeos também que nós produzimos.
Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no TikTok, podcast Mesa de Debates. Se quem puder, contribua aqui com o nosso 385-007-02800 CPF e também aqui no nosso Padrim, né? www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, só a programação de hoje continua, né? Temos bastante coisa, bastante interessante aí para ser conversadas hoje. Um forte e